Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui com mais uma aula de processo civil, seguindo o tema agora de embargos de declaração, para que nós aí, juntamente com o recurso ordinário constitucional, consigamos fechar esse tema dos recursos no processo civil, não é? A questão do regramento básico, não, gente? Com exceção aí de algumas jurisprudências aí que nós precisamos discutir, mas vamos fazer uma aula especificamente disso, tá bom? Então, logo em breve. Então vamos iniciar aqui. Vocês estão olhando o material nosso hoje dos embargos de declaração. E, bom, nós falamos na última aula sobre o agravo interno, na penúltima sobre o agravo de instrumento, né, um dos recursos mais importantes nessa sistemática, e iniciamos com a apelação. E antes da apelação, nós falamos sobre a teoria geral dos recursos. Vocês se lembram disso em sala e se lembram aqui das nossas discussões também. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre essa matéria, e queira uma aula específica, deixa nos comentários que eu posso fazer uma gravação nova sobre esse tema e deixar aí uma aula, nem que seja uma aula um pouquinho curta, mas pelo menos o conteúdo fica dado. Tá bom, pessoal? Então vamos seguir para o tema, iniciando com a previsão no Código de Processo Civil. Bom, como a gente sabe, a sistemática dos recursos ela vem prevista pelo artigo 1994. Lá no finalzinho do Código de Processo Civil, né, vem previsto ali todos os recursos. E os embargos de declaração, eles vêm previstos aqui no 994, caput inciso 4, tá bom? Nós vamos fazer a leitura em breve desses artigos no próximo vídeo que eu vou lançar para vocês. Então, o inciso 4, e especificamente o processamento e alguns detalhamentos dos embargos de declaração estão no 1022 a 1026, tá certo? E aí o que é interessante a gente colocar? Primeiro que é um recurso, nós já sabemos, mas sempre vale a pena repetirmos, né? Um recurso é um meio de impugnação de uma decisão judicial, com vistas a o quê? Ora, gente, o objetivo do recurso é rediscutir aquilo que foi decidido por uma autoridade, né? Um recurso administrativo, uma autoridade administrativa. Um recurso judicial, uma autoridade judicial. Então você busca, por meio do recurso, uma revisão. Não é? O recurso ele difere do pedido de uma redecisão sobre o caso, de uma reapreciação do caso pela própria autoridade, que é conhecida no campo da prática como pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração ele é fundamentado no direito de petição, mas veja bem, a autoridade judiciária não é obrigada a responder os pedidos de reconsideração, gente. Por quê? Porque ela já se manifestou sobre aquele caso. Não é? Então, quando você quer veicular que há um erro material ou que há um erro de aplicação do direito em si, não é? Que inquina completamente, que invalida completamente aquilo que foi decidido, você tem que ajuizar um recurso. Não é? E esse recurso ele vai ser, em regra, dirigido à autoridade superior. Tá certo? Algumas vezes o ordenamento coloca que a mesma autoridade, esse recurso será direcionado a essa mesma autoridade e essa mesma autoridade vai, então, intimar a parte diversa para que junte as contrarrazões recursais e depois encaminhe para a autoridade julgadora. Isso, inclusive, sempre foi a sistemática utilizada no Código de Processo Civil. E aí, o que isso tem a ver com os recursos de embargo de declaração que nós estamos colocando aqui? O recurso de embargo de declaração, em regra, ele termina no âmbito daquela própria autoridade que proferiu a decisão. Por quê? Porque conforme vocês podem dar uma olhadinha aqui, o cabimento dele é no caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Quando então nós temos apenas um órgão não colegiado, ocupado, portanto, por apenas uma autoridade, a um órgão e, portanto, uma pessoa que proferiu aquela decisão apenas, nesse caso, só aquela pessoa, então, poderá consertar a própria decisão que prolatou. Agora, no caso de um órgão colegiado, aí, claro, o relator designado que iniciou com aquele seu voto, que foi acompanhado pelos demais membros do colegiado, as demais autoridades judiciárias, então, nesse caso,
os embargos de declaração serão compostos, ou seja, a decisão advinda da interposição do recurso de embargos de declaração será formada, né, pela união das manifestações desses juízes, desses desembargadores, no caso, que compõem esse órgão colegiado, desembargadores em segundo grau, se for turma recursal dos juizados especiais, juízes de primeiro grau. Então, eles juntamente vão apreciar esses embargos de declaração comandados pelo relator, tá certo? Agora, no caso de um juiz de primeiro grau ou de uma decisão proferida pelo relator de um processo baseado naquele seu poder de apreciação única do caso, que está lá no 932, os poderes do relator, né? Então, nesse caso, aí o próprio relator que proferiu a decisão vai ser a única autoridade que vai se manifestar sobre o julgamento dos embargos. Então, para concluir, gente, o que nós temos aqui? Os embargos de declaração é um recurso que busca a reapreciação de questões pontuais de uma decisão, e esse recurso é dirigido à própria autoridade que proferiu aquela decisão. Quando é uma autoridade só, portanto, ele é dirigido somente àquela autoridade. Quando ele é proferido por um órgão colegiado, no caso, todas as autoridades que compõem um órgão colegiado vão se manifestar sobre os embargos de declaração, normalmente sobre a regência do relator. Tá bom? Então vocês entenderam? Esse é um recurso, portanto, processado pela própria autoridade que proferiu a decisão. Isso é um diferencialzinho, tá bom? Qual é a segunda questão, gente? Nós falamos da previsão geral, da questão do rito, processamento, 1022 a 1026, e aí agora a gente passa a falar que esse princípio, que esse recurso, decorre do princípio da inafastabilidade de jurisdição. Coloca aí nas suas anotações o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, tá bom? Lá está previsto o princípio da inafastabilidade de jurisdição, que é nenhuma ameaça ou lesão a direito, não é, escapará da apreciação do Poder Judiciário. Então é aquela possibilidade de você judicializar grande parte dos aspectos da vida, né? Inclusive as questões processuais, portanto. E aí lembrando que os embargos de declaração, seguindo a tradicional jurisprudência colocada pelos tribunais superiores, ele passa a ser passivo de interposição em face de qualquer decisão, e não apenas em face das decisões chaves do processo como antigamente, tá bom? Então agora em face de qualquer decisão é cabível embargo de declaração, o que é algo muito razoável, inclusive segue a sistemática que já vinha sendo adotada pela jurisprudência antes desse CPC atual que nós estamos comentando aqui de 2015. Cabimento, gente. Os casos são obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Interessante a gente colocar o que é cada um deles. Bom, a obscuridade é quando há um problema de se compreender aquilo que o magistrado falou. Né? É algo obscuro, algo não claro, algo que necessita ser reescrito de uma maneira mais evidente, né, cujo significado seja mais evidente. Contradição é quando você evidencia duas conclusões que aniquilam. Então, portanto, o magistrado tem que explicar se ele decidiu de uma determinada maneira ou de outra. Inclusive, esse vício pode vir até a inclinar de nulidade, de invalidade a decisão proferida. Omissão é quando você faz o pedido, o juiz não se manifesta sobre aquilo, você não precisa recorrer e nem para poder impugnar essa decisão lá em cima, no segundo grau, vai ser anulada, ou nas cortes especiais. Não, você provoca por meio dos embargos de declaração, e aí o magistrado que proferiu a decisão passa a se manifestar expressamente sobre aquilo. E o erro material diz respeito a quando índices estabelecidos pela justiça, por exemplo, a questão do atualização monetária, dos cálculos de uma condenação, quando eles não são estipulados de maneira expressa. Então, nesse caso, é um erro material, é um erro passivo de correção também, e o juiz, nesse caso, se manifesta e corrige essa questão, tá? De uma maneira bem clara e rápida. Seguindo, gente, nós temos a questão das súmulas aplicáveis. Eu sigo essa lógica de selecionar umas súmulas para vocês que dizem respeito ao tema e que são bastante relevantes nesse assunto concatenado com as necessidades dos concursos públicos, tá? Então, nesse tema nós temos aí a súmula 98, STJ, e a súmula 579 também do mesmo tribunal, tá bom, pessoal? Ambas, então, são do STJ.
Em seguida, nós vamos falar do efeito infringente. Efeito infringente é um nome chique para nós definirmos o seguinte: é o efeito modificativo, né? É um efeito que vai modificar o julgado. Então, os embargos de declaração, você, no caso, detectou uma contradição, então o juiz ele percebeu que diante daquilo que ele decidiu, duas lógicas não poderiam ser preservadas da mesma decisão, então, portanto, uma delas só que vai prevalecer, apenas uma delas. Então, nesse caso, vai haver um efeito infringente, né, provavelmente, porque aquele julgado em si não conseguia expressar uma razão lógica para poder se materializar no mundo concreto. Então, portanto, o efeito infringente é quando dos embargos de declaração vai advir uma modificação daquilo que foi decidido. Nesse caso é possível sim, porém você terá que comunicar a parte adversa, né, para que ela se manifeste em homenagem ao princípio do devido processo legal e do contraditório e, portanto, daquele princípio da paridade de armas do processo civil, tá certo? Tá, gente, passada essa questão, nós agora vamos falar sobre o prazo de cabimento dos embargos de declaração. E é interessante nós colocarmos o seguinte: os recursos em geral, vocês já sabem, o prazo padrão para todos os recursos, que é 15 dias úteis, né? No entanto, os embargos de declaração constituem uma das exceções. 5 dias úteis é o prazo estipulado pelo 1003, parágrafo 5º, tá bom? 1003, parágrafo 5º, portanto, concorrentemente com o que está disposto no artigo 22 e seguintes, estabelece aí o prazo de 5 dias úteis. Lembrando que esse é um dos poucos recursos que você não vai pagar tributos, né, para poder ajuizar, portanto, as custas, né, as custas judiciais, ou seja, as taxas que você pagaria, elas não serão aqui aplicáveis nessa modalidade de recursal. Em seguida, gente, é interessante nós conversarmos um pouquinho sobre a questão da fungibilidade entre os embargos de declaração e o agravo interno. Eu falei disso em classe com vocês se lembram, não é? E a questão aqui é muito clara. Os embargos de declaração eles eram estipulados, eles eram previstos, né, naquelas hipóteses que eu havia colocado aqui: obscuridade, contradição, omissão e erro material, e, portanto, os advogados eles usaram de uma interpretação, né, algum advogado, e essa consolidação ela foi extraída, iniciou em alguma seccional, e esse entendimento ele passou a ser utilizado em larga escala no país. Então, de início, os embargos de declaração eles foram estipulados para esses casos aqui. Porém, a questão é que esses conceitos são abertos e, portanto, sua conceituação não é tão unívoca, não é tão clara para os julgadores. O que é obscuridade para você não é para mim. O que é contradição para você não é para mim. O que é omissão, às vezes, que você vê, eu não vejo. Não é? Então, com exceção do erro material, que é algo mais objetivo, o resto é de uma interpretação um pouco subjetiva. Então, até que ponto um advogado está provocando aquele juiz que construiu aquela decisão, ou aquele órgão colegiado que construiu a decisão, para se manifestar sobre essas questões mesmo, de verdade, ou até que ponto ele quer modificar os termos da decisão, até que ponto aqueles embargos de declaração, na verdade, representam uma insatisfação com o que foi decidido. Bom, isso não é muito claro, tá, gente? Isso não é muito claro. O fato é que o que aconteceu é que os tribunais sofreram uma enxurrada de processos em segundo grau de recursos de embargos de declaração. Portanto, se criou um recurso que reapreciava, que fazia talvez às vezes um pedido de reconsideração concorrente com uma nova devolutividade, não é? E na prática judicial vocês vão ver que muitas vezes um recurso de embargos de declaração bem construído, ele faz às vezes até de uma apelação da apelação. Ou seja, o efeito devolutivo do recurso, ele vem de uma maneira que fica difícil você não reapreciar as causas
com a totalidade dos argumentos que são anexados nessa petição dos recursos de embargos de declaração. Então eles acabam fazendo, às vezes, de um recurso com efeito devolutivo, que não foi propriamente a intenção do legislador. Diante disso, e diante dessa enxurrada, né, de recursos de embargo de declaração por parte de pessoas, de recorrentes que estavam insatisfeitos sistematicamente com as decisões proferidas, é que se elaborou esse princípio da fungibilidade entre os embargos de declaração e o agravo interno. Porque o agravo interno, no fundo, é você retirar a decisão do relator e passar para o colegiado. Porque o relator ele pode indeferir a tua pretensão recursal de cara, seguindo aqueles poderes do 932, os poderes do relator de indeferimento liminar, digamos assim, de decisões. Aí você, no caso, quer tirar os poderes dessa autoridade e passar para o colegiado, né, com base no princípio democrático. E aí, então, você ajuiza os embargos de declaração. Nesse caso, o ordenamento, detectando que você busca, na verdade, uma revisão do julgado, ele transforma esses embargos de declaração, ele autoriza que o relator transforme esses embargos em agravo interno e encaminhe, então, portanto, e processe no órgão colegiado, né? Então, seria uma maneira de celeridade, de economicidade, tá certo? Então, isso facilita a tramitação do processo, faz com que as coisas no judiciário sejam mais rápidas. Agora, claro, né, se você ajuiza os embargos de declaração e aquilo é tomado pelo princípio da fungibilidade recursal, tal como se fosse um recurso, né, um recurso que não é especificamente aquele recurso de embargos de declaração, é natural que o ordenamento preveja a possibilidade de você readequar suas razões recursais, né, para que elas atendam às finalidades do agravo interno propriamente. Então é necessário aí que você abra a oportunidade do recorrente, que ajuizou lá atrás do embargo de declaração, de agora readequar suas razões e que se torne agravo interno. Tá legal? Bem claro, pessoal, até aqui. Qualquer coisa, escreve alguma dúvida aí nos comentários, tá bom? Ou me manda no privado alguma mensagem que eu faço uma aula aqui específica se a dúvida for reiterada e difícil e vocês manifestem a necessidade disso. Seguindo, pessoal, aqui para o nosso final da aula, necessidade de ratificação do recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração só se dá quando há necessidade de modificação do julgado. Ora, pessoal, é o seguinte, qual é essa hipótese? É uma hipótese um pouquinho abstrata, mas me sigam nisso que vai ficar claro. Existe uma sentença, né? Essa sentença, ela cabe apelação, um aspecto da sentença, você querendo mandar para o segundo grau de jurisdição, e ela cabe também em embargos de declaração, caso você queira uma daquelas hipóteses, obscuridade, contradição, omissão, erro material. Suponha que você, um advogado, digamos assim, dirigente, publicou-se a sentença judicial no primeiro grau, né? E aí então, de cara, você já interpõe uma apelação. De cara, primeiro dia útil. Só que aí no segundo dia útil, está dentro do prazo recursal de 5 dias úteis dos embargos de declaração. E a parte adversa não entende algo da sentença. Alguns dos termos da sentença ela não fica muito claro, no caso de obscuridade, portanto. Então ele vai e opõe os embargos de declaração. Ora, nós temos um conflito aqui, porque você só apela de uma decisão que está consolidada. Então, caso a decisão se modifique diante dos embargos de declaração, a sua apelação cai por terra, porque você de repente apelou de uma sentença cujos termos não são mais os mesmos após os embargos de declaração. Portanto, aqui há necessidade, né, em caso de modificação do julgado decorrente da decisão, da sentença, da nova sentença, digamos assim, que vai ser juntada com a sentença anterior. A nova sentença manifestada após os embargos de declaração, nesse caso, né, é possível aí que você ratifique a outra parte que apelou, ratifique os termos da apelação e aí a apelação seja processada em segundo grau. Caso ele não ratifique,
se abre o prazo e, de novo, não incide aí o princípio da consumação, a preclusão lógica, né? E aí, portanto, você pode ajuizar, interpor um novo recurso de apelação. Pré-questionamento ficto, gente, diz respeito aos recursos nas cortes superiores. Nós vamos falar disso depois, tá bom? Não vamos falar sobre isso agora, porque vai ser um pouquinho abstrato para vocês, mas o fato é o seguinte: o pré-questionamento ficto é uma maneira de você mostrar que você se resigna contra uma determinada questão e, portanto, não vai ser matéria nova que você vai arguir lá nos graus especiais de jurisdição, tá certo? Você já arguiu aqui, então não é matéria nova que você está trazendo lá, é algo que vem lá de trás. É ficto por quê? Porque o pré-questionamento inicialmente foi designado esse instituto para que não haja a arguição de matérias novas nas sedes especiais, mas com o tempo isso caiu um pouco por terra e ele passou a ser um pouco fantasioso, né? Ficto por quê? Porque basta que você manifeste isso, ainda que o juiz não se manifeste, só pelo fato de você ter levantado um recurso, você coloca lá no frontispício: considere-se pré-questionada a matéria apenas para fins de deposição de recurso nas cortes especiais. É algo que vocês vão ver lá na frente nos recursos perante o STJ e STF, tá bom? Vamos então a seguida, para concluir a nossa aula, vamos falar aqui o seguinte: que o efeito suspensivo nos debates de declaração é algo possível, porém excepcional. Tá? É possível, porém excepcional. A regra é que não há efeito suspensivo nos debates de declaração. E caso haja efeito suspensivo nos debates de declaração, ele deve ser declarado, né? Concedido, exposto de ofício. E quais são os requisitos? São os mesmos da tutela provisória: fomos boniores, película in mora, tá bom? É isso, gente. Uma última hipótese diz respeito à Lei 9.099 de 95. Lá está previsto, é uma lei especial, né, que estabelece os juizados especiais, cíveis e criminais. Lá está previsto, gente, 9.099, que o ED tem efeito suspensivo. Mas o CPC veio, né, e mais uma vez trouxe o fato de que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo. E aí a questão é a seguinte: o que vale é o que estabeleceu no CPC de 2015 ou o que vale é a Lei 9.099 de 95? Há uma divergência doutrinária. Por quê? É aqueles princípios da LINDB, da Introdução ao Jornal do Direito Brasileiro. É o critério cronológico, né? Os critérios de solução de antinomia aparente de normas, né? Tem o critério temporal, ou cronológico, tem o critério da especialidade, né? E tem também o critério da norma nova, revoga a norma anterior, né? Tem o critério da hierarquia, lei superior, revoga a inferior, e tem também o critério da especialidade, lei especial, vide sobre a regra geral. Então aqui é uma questão de ótica. O fato é que provavelmente 9.099 ela prevalece porque é uma norma especial, tá? Assim entendo, assim grande parte da doutrina entende, também a jurisprudência nesse sentido. Tá bom, pessoal? Mas parte da doutrina entende que foi revogado. Na prática, eu não iria por esse lado, vige os efeitos dos embargos de declaração, os efeitos suspensivos, tá bom? Mas só no rito dos juizados especiais. Por fim, nós falamos da multa dos embargos protelatórios. Em caso de desembargos protelatórios, a legislação compreendeu, por meio do CPC, de que é necessário o estabelecimento de uma multa. Tá? Essa multa não é uma praxe judicial, é uma exceção, acontece. No âmbito da assessoria jurídica, já várias vezes eu minutei decisões com aplicação de multa. Mas assim, é algo, digamos, marginal, é algo que não acontece o tempo todo. Os magistrados têm uma posição bem conservadora, a gente pode dizer assim, bem cautelosa em relação à aplicação de multa. E inclusive com o valor da causa, tá, gente? Porque às vezes o valor da causa é enorme, uma multa de 2% é uma puta de uma multa e complica bastante a vida do advogado. E se houver uma reiteração, gente, acontece muito, muito. Embargos protelatórios é demais, é praxe, inclusive, no judiciário, né? Essa cultura está se alterando, mas é demais. Então, às vezes, um ou outro magistrado compreende, já viu bastante coisa e começa a aplicar bastante multa de uma maneira mais intensa. Mas eu ainda acho que é algo... eles têm uma posição conservadora a respeito disso, tá bom? Então ele é extensivo até 10% em caso de diversas reiterações
de embargos protelatórios. Embargos protelatórios significa aqueles embargos proferidos com má fé, porque você não quer que o processo chegue ao final, você quer enrolar, e no caso você ajuiza um recurso sem pé nem cabeça para que a coisa fique atravancada, tá bom? E aí lembrando que, caso você não pague a multa, o processo para ali, tá bom? Há uma exceção para o caso da fazenda pública, o Estado nesse caso ele não recai nessa questão. Aliás, o Estado muitas vezes tem esse problema, né, de ajuizar esses recursos de maneira um pouco protelatória, digamos assim, porque tem suas teses consolidadas em orientações que todos os procuradores têm que seguir, né? Então a culpa não é dos procuradores propriamente, mas do entendimento das instituições. E temos também a questão do beneficiário de justiça gratuita. Quem não tem dinheiro não tem como pagar e, portanto, não pode ser prejudicado em relação a essas questões. Tá bom, pessoal? Então é o seguinte, nós vamos dar uma lidinha na previsão legislativa sobre esse tema. E por hora, então, dou como encerrado a aula. Bons estudos para vocês. Um bom dia para quem está vendo de manhã, boa noite. E, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau.